turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós iremos falar de um artista lá da Europa. Mas antes, eu vou mostrar para vocês os elementos da arte visual, que é o ponto, linha, forma, cor, textura. Mas eu vou mostrar para vocês agora algumas imagens, para vocês poderem observar e entenderem melhor o que eu estou falando, tudo bem? Nesta imagem, nós vemos pontos, linhas, cores, texturas e formas. Mas o que mais nos chama a atenção nesta imagem são esses pontos aí amarelinhos, essas bolinhas na parte interna da flor. E o ponto, ele é a unidade básica de representação visual. É onde tudo começa, né? É a partir do ponto que surgem todas as outras formas. Nessa imagem aqui, dessa folha, dessa planta, o que mais nos chama atenção não é nem a cor, né? Esse verdinho da planta, mas é as linhas que tem nela, né? Então, a partir de um ponto, nós podemos traçar uma linha. E a linha, ela é uma sequência de pontos. E essa linha, ela deve ser entendida como força, direção, e não apenas como uma linha de contorno. E o que isso quer dizer? Que essas linhas, ela direcionam o nosso olhar, né, diante da imagem. E assim, elas também podem gerar sensações como paz, agitação. E olha essa imagem, né? Que imagem mais linda que temos ali. É um templo budista cercado por um lago. Mas o que mais nos chama a atenção nessa imagem são as cores, né? Esse tom vermelho, esse alaranjado, né? Que são das folhas. E faz toda essa composição linda que nós estamos vendo aí na foto. Agora, olha essa imagem. O que mais chama a sua atenção? A cor ou a forma? As cores são maravilhosas, não é mesmo? Mas olha essas curvas, elas são magníficas. São suaves, tem uma textura também, né, de um tecido macio, mas é uma formação rochosa de arenito. E nessa imagem, a textura dessa pele, né, essa pele rugosa e dura, dá a impressão de uma rocha, né, não é mesmo? E os elementos visuais, eles nada mais são do que aquilo que nós vemos. Nós vemos na natureza, né, na flor, na planta, na areia. Agora nós vamos falar sobre o artista Henri Matisse. Henri Matisse, ele nasceu na França, no norte da França, e além de pintor, ele também era gravurista e escultor. E a arte chegou por acaso na vida de Henri Matisse. Certo dia ele adoeceu, ficou de cama e para distrair, a mãe dele comprou um estojo, uma caixinha de tinta a óleo e a partir daí ele começou a pintar, a copiar reproduções. Depois ele chegou também a decorar a casa dos avós, até chegar ao curso de desenho. E em 1891, com 22 anos, Henri Matisse ele abandona a faculdade de Direito e ele se especializa em pintura, ele se dedica totalmente à pintura. Agora, observe essa imagem, essa obra de Matisse. Nós vemos muitos elementos nessa imagem, né? Na parede, na toalha da mesa, lá fora também, lá na janela. Mas
As cores na obra de Matisse, elas foram usadas de forma bem provocativa, né? Olha esse vermelho intenso. Matisse, ele não tinha medo de experimentar. As suas obras, elas têm muitos detalhes, arabescos, elementos, mas o que mais nos chama a atenção nas obras de Matisse são as cores. Em suas obras, Matisse buscava sempre manter o equilíbrio entre a tranquilidade e a vivacidade. Os seus desenhos, eles estão repletos de traços arabescos e formas planas, nas quais as cores, elas buscam a máxima expressão pela violência e pureza pelas quais elas se impõem, né? E essa linguagem expressiva da cor e do desenho, ela está presente em vários momentos de Matisse. Outro ponto a se destacar foi seu interesse pelo impressionismo. E apesar de rejeitar a luminosidade desse estilo, Henri Matisse ele percebeu e pintou a luz com uma intensidade inédita. E mais tarde ele irá se voltar para o pontilhismo, com o qual trabalhará as cores mais fortes e impetuosas no fauvismo. Matisse, ele é o precursor do movimento fauvista. O fauvismo, ele foi o primeiro movimento moderno do século XX. O nome vem do francês fauve, que significa feras selvagens, ao se referir às suas cores fortes e chocantes. A criação é livre e espontânea, baseada nos instintos, e as cores e as linhas, elas não possuem uma ordem pré-determinada. E para concluir a nossa aula, nós vimos que os elementos visuais, o ponto, a linha, a cor, a forma, a textura, ela está, né, ao nosso redor, está na natureza, está dentro da nossa casa também. E relacionando com a obra do Matisse, nós vimos que ele explora bastante os elementos visuais nas obras dele, né? Temos aqueles arabescos, aqueles monte de detalhes na obra dele, mas olhando o que mais nos chama a atenção é a cor sobressai sobre todos aqueles detalhes. E nós vimos que ele não tem medo de explorar os elementos, né? Então, quando vocês estiverem fazendo o desenho de vocês, explore bastante também os elementos, a linha, a cor, principalmente a cor, né? E é isso aí. Para fechar nossa aula, um beijão para vocês e até a próxima!